Neste momento, passo a palavra, então, a Moni. Seja bem-vinda, que Deus te use, te capacite e que Ele esteja louvado através da sua mensagem. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Estou aqui olhando também pelo YouTube, viu? Olha, vocês não estão só aí do outro lado. Tem gente aqui, viu? Tem gente aqui. Tem 3 valorosos que não foram embora, ficaram aqui, né? Muito obrigada pela presença de vocês. É bom pelo menos ter gente para falar assim, pessoalmente, né? E tem aqui a Miriam, o seu namorado, é isso? Ah, o seu noivo, é bom saber. Ela está noiva, tá bom? E tem a Andriele também. Está noiva também, Andriele? Não? Então tá bom. Que coisa boa a gente poder estar na casa de Deus, mesmo sem vocês, tá bom? Mas é muito bom a gente estar aqui. E eu louvo ao Senhor pela oportunidade que Ele está me dando de, nessa noite, conversar com vocês. Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma personagem que eu gosto muito da Bíblia. E antes de falar dessa personagem, eu queria lembrar um texto da Bíblia. Eu não vou ler agora, mas esse texto está em Provérbios 22:6, que ele diz assim, fala comigo aí, Provérbios 22:6, fala comigo em casa, que você sabe ler decora. E os irmãos aqui que estão aqui comigo, pode falar também. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e até quando for velho, não vai se desviar dele. Eu acho lindo, lindo esse texto. Porque hoje nós vamos contar a história, eu quero começar a introduzir aqui a minha conversa com vocês, porque é uma conversa, tá bom? Não é um sermão. É a história de uma menina. Na Bíblia, só existem 3 versos que mencionam a menina. Ela é tão assim, aparentemente tão insignificante, que só tem 3 versos. E a Bíblia nem fala o nome dela. Mas nessa noite nós vamos tirar grandes lições desses 3 versinhos. E eu queria que você abrisse sua Bíblia agora aí em casa. Você abra, por favor, a sua Bíblia em 2 Reis. E nós vamos ler o capítulo 5, versos 2 a 4. Abra aí a sua Bíblia. Quem está aqui na igreja comigo, abre também. 2 Reis 5. E nós vamos ler do versículo 2 a 4. Eu vou colocar aí para vocês em casa poderem ver, tá bom? Para ficar mais fácil, caso você não esteja com a Bíblia na mão aí. Bom, na minha Bíblia diz o seguinte: ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina. Ó, primeira menção, a menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Agora vem o verso 3, que diz: um dia, ela, a menina, disse para sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Verso 4, é o último verso que menciona sobre a menina. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Ponto, acabou. É só isso que fala da menina. São só esses 3 textos que falam dessa menina. E eu queria que você agora pensasse comigo. Como é que pode a Bíblia mencionar apenas esses 3 textos dessa menina? Pode tirar o telão ali, tá bom? Eu tenho 3 perguntas intrigantes que me vêm à mente na história dessa menina. Eu vou chegar, mas antes de fazer essas perguntas, quero chegar mais perto de vocês. Eu vou fazer que nem o Luiz Gonçalves, que chega pertinho. Olha só. Eu fico pensando assim, se fosse eu, que já sou adulta, que eu fosse levada escrava, num país diferente, totalmente outra cultura, quer dizer, me tiraram dos meus pais, uma menininha, né, que provavelmente, menina, se a Bíblia menciona que ela era menina, ela deveria de ter no máximo 12, 13 anos de idade, certo? E essa menina, ela foi levada como escrava, tiraram ela dos pais, e aí colocaram ela na casa de Naamã, como escrava. Vamos supor que essa menina já estivesse aí com seus 12 anos, que sentimento, você aí que de repente está assistindo, que sentimento será que essa menina tinha? Qual seria o sentimento dela? Será que ela não estaria com raiva? Poxa, me tiraram da minha casa, me tiraram do meu lar, me tiraram da minha família e me trouxeram para cá. Agora ela era escrava. Tinha que trabalhar sei lá quantas horas por dia, não é? E eu fico pensando, querido irmão, querida irmã, amigo que está assistindo,
Que sentimento essa menina tinha? Que dor não sentia essa menina? Mas é impressionante que quando você lê a palavra de Deus, algo esplendoroso acontece. Você quer ver? Vamos ler de novo? Amiguinho, põe lá a tela de novo, o mesmo verso. Não precisa pôr não, eu vou ler aqui. Deixa que eu leio. Olha aqui. A menina passou a servir a mulher de Naamã. No verso 3, um dia, o Naamã ficou leproso. E essa era uma doença terrível, porque as pessoas morriam de medo dela, porque ela não tinha cura na época. Hoje ela tem cura, mas na época não tinha. E aí, a menina podia ter pensado assim, que se ferre, que se dane, viu, me tirou da casa da minha família, me tirou do meu lar, viu, você foi maldoso, você é o capitão de tudo aqui, mas olha aí, agora Deus está te castigando. Não. Essa menina, ela simplesmente chega para a esposa de Naamã e diz assim, olha, eu sei alguém que pode curar o seu esposo, o meu Senhor. Olha, que caráter. E além de tudo, olha onde vai o caráter. O caráter dessa menina vai além. E aqui eu quero fazer você pensar em 3 pontos. O primeiro deles, por que um general do exército sírio, o segundo homem mais poderoso daquele reino, levou a menina para a casa dele? A primeira pergunta que eu quero fazer para você. Quando ele atacou o povo de Israel, ele deveria ter pego muitas pessoas. Por que ele levou uma menininha para a casa dele? Bom, aí eu posso criar muitas hipóteses, né? A primeira hipótese que eu posso criar é que a Bíblia não fala nada sobre isso, tá bom, gente? Isso é uma coisa que eu estou imaginando aqui agora. Mas será que essa menina, durante o trajeto de Israel até a Síria, será que essa menina não apresentou algumas características que encantaram esse capitão, esse general do exército sírio? Será que essa menina, nesse caminho, ela não mostrou assim uma simpatia, não mostrou uma tranquilidade que encantou esse homem? É lógico que a gente não sabe também como é que era a esposa de Naamã, mas quem sabe essa mulher fosse estéril, não podia ter filhos, e ele olhou para ela e disse assim, olha, de repente essa menina pode estar lá em casa e ser meio que uma filhinha da minha mulher, não sei, estou aqui só imaginando, não é? Talvez ela fosse uma menina positiva, que naquele caminho, naquele trajeto, o general se encantou pela menina ser positiva, não sei. Essa é a primeira pergunta que eu quero que você imagine aí. A segunda coisa, por que a esposa de Naamã confiou nas palavras daquela menina? O que aquela menina dentro da casa de Naamã fazia, que quando a menina disse assim, olha, tem uma pessoa lá no meu país, que ele pode curar o seu esposo. O que será que levou a esposa de Naamã a confiar nessa menina? Será que essa menina fazia o trabalho que ela tinha que fazer de que forma? Será que ela choramingava? Será que ela reclamava? Eu fico imaginando essa menina limpando a casa, lavando a louça, lavando roupa, com um sorriso nos lábios, sempre disposta a ajudar, sempre sorridente, ajudando, conversando, sei lá. Mas eu tenho uma terceira pergunta que eu queria que você pensasse também. Por que o próprio Naamã ouviu a sua esposa e ele foi lá no rei e disse assim, meu senhor, olha ali, verso 4, desculpa. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Como é que pode? Vocês sabem que naquele tempo, até mais do que hoje, infelizmente, ainda hoje existem aqueles preconceitos contra a mulher, né? Mas antigamente era muito pior. As mulheres não tinham quase palavras, elas não tinham voz. Mas a menina foi ouvida por Naamã. Ela não falou diretamente com Naamã, ela falou com a esposa de Naamã. A esposa de Naamã falou com Naamã. E Naamã confiou na palavra da menina. Isso não é impressionante? E além de Naamã ter confiado na história da menina, uma outra pessoa confiou na palavra da menina, o rei da Síria. Ele também confiou na palavra da menina. E eu fico pensando, para todas essas pessoas da alta cúpula da Síria terem acreditado numa menina escrava, que tipo de caráter essa menina apresentava quando ela vivia dentro daquele lar? E eu queria colocar mais um texto para vocês. Esse texto está no livro Patriarcas e Profetas,
Pode colocar o próximo para mim? Esse livro, ele tem também a versão moderna dele, que é o livro Os Ungidos, que os adolescentes, inclusive, estão usando esse livro. Olha só o que diz ali no livro Os Ungidos, ou no Patriarcas e Profetas, né? Ou melhor, Profetas e Reis, desculpa, tá bom? Olha só o que diz ali, na página 110. O comportamento da menina cativa nessa família que não adorava a Deus é um forte testemunho do poder dos primeiros ensinos recebidos aonde? No lar. Olha que impressionante. O comportamento da menina cativa nessa família que não adorava a Deus é um forte testemunho do poder dos primeiros ensinos recebidos no lar. Que ensino será que essa menina recebeu no lar? Hein, queridos irmãos? Pode passar para mim agora aqui? Que será que essa menina recebeu em casa para ela ter uma atitude dentro do seu trabalho, dentro daquela casa dos seus senhores, que impressionou a esposa de Naamã, impressionou Naamã e impressionou o próprio rei? Eu fico pensando que eu acho que Naamã falava dessa menina para o rei de vez em quando. Para o rei ter acreditado nessa menina. Quando Naamã pegou essa lepra, ele falou assim: rei, eu preciso ir lá ver esse homem que essa menina falou, porque eu acredito nessa menina. Eu acho que essa menina, o que ela recebeu em casa, pode passar para mim aqui, isso. Os ensinamentos que essa menina recebeu em casa foram os seguintes. A menina cativa, ela era trabalhadora. E vocês acham que ela aprendeu isso onde? Foi lá? Na casa de Naamã que ela aprendeu? Não. Ela aprendeu isso em casa. Ela servia a Deus e seu testemunho provavelmente fosse quando ela limpava, cantando de repente músicas. Viu, Miriam? Provavelmente ela limpava a casa cantando as músicas que ela aprendeu em casa. Quem sabe ela cozinhava assobiando. Quem sabe ela lavava a roupa com um sorriso no rosto. Quem sabe ela cuidava da esposa de Naamã, passando a mão nos cabelos dela quando ela estava triste. Eu acho que a esposa de Naamã era uma mulher que provavelmente ela se sentia muito sozinha, porque o marido era um capitão da guarda do rei, então provavelmente esse general, esse Naamã era poderoso, ele não ficava quase em casa, não é? E ela cuidava dessa esposa de Naamã, tinha um carinho especial por ela, era uma menina obediente, uma menina sorridente, uma menina alegre. Onde é que ela aprendeu isso, queridos irmãos que estão me assistindo? Aonde? Em casa, com os pais. Foi em casa que ela aprendeu que ela podia testemunhar mesmo em situações adversas. Foi em casa que ela aprendeu que ela poderia ser uma verdadeira cristã, mesmo se o papai e a mamãe não estivessem por perto. Isso é uma lição para as crianças, para os adolescentes, para os jovens que estão me ouvindo, queridos. Você não precisa estar perto do pai e da mãe para ser uma pessoa decente. Ah, não, vou ser direitinho aqui porque o papai e a mamãe estão me ouvindo. Não. Se você aprende lá em casa, é em todo lugar que você tem que ser aquilo que você aprende em casa. E isso é muito, muito importante. Agora eu pergunto para vocês, como é que os pais podem ajudar os filhos a terem um caráter segundo o caráter de Cristo? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem um texto que eu gostaria de colocar lá, é um outro. Isso. Esse texto você pode passar lá agora, tá? Não sei se está passando, mas enfim. Esse texto diz o seguinte: os pais são agentes de Deus para ajudá-lo na transmissão de identidade e propósito na vida dos filhos. Queridos, quando esse texto diz assim, os pais são agentes de Deus para ajudá-lo, você está vendo que eu coloquei em vermelho ajudá-lo? Porque é ajudar a quem? A Deus. Os pais são agentes de Deus para ajudar a Deus na transmissão de identidade e propósito na vida dos filhos. Agora traz para mim de novo aqui a tela. O que é identidade? Queridos, o que é identidade? Identidade, segundo o dicionário, é um conjunto de características que distinguem uma pessoa. O que é propósito? Propósito é aquilo que se busca alcançar o objetivo, uma finalidade. Então, vou chegar mais perto de vocês de novo. Nós, pais, somos agentes de Deus para colocar na vida dos filhos e ajudar a Deus a colocar na vida dos filhos identidade e propósito.
Identidade é a gente mostrar para os filhos quem eles são. Quem ele é? Ele é filho de Deus. E ele precisa se portar como tal. Quem ensina isso? Não é a igreja. Não é a professora da escola sabatina. É o papai e a mamãe. Quem ensina propósito na vida do filho? O objetivo. O que você quer ser? Quem você quer ser? Os pais. Não é a igreja. Não é a escola. Não é a escola sabatina. São os pais. E eu vejo, nessa quarentena que nós já está virando 100... Estou olhando para os que estão aqui, né? A gente estava contando, já são mais de 100 dias. Acho que mais de 110 dias que nós estamos nesse mundo meio confinado, meio não, né? Mas quanto desses dias você aproveitou para colocar na vida do seu filho identidade e propósito? Quanto tempo você dedicou para sentar com o seu filho e bater papo? Conversar com ele? Tirar as dúvidas que ele tem sobre religião, sobre Deus, sobre a vida? Hoje, tudo que os nossos filhos assistem, ouvem, jogam, tudo isso vai influenciando a mente deles e eles vão ficando confusos. E se não tem alguém que saiba direcioná-los no caminho certo, queridos, o mundo vai direcionar. E eu tenho certeza que essa menina cativa, que é a única frase que a gente tem dela, é o nome que a gente tem para ela, com certeza essa menina foi guiada pelos pais e aprendeu desde cedo quem ela era e qual era o propósito de Deus para a vida dela. Tanto que ela não se desviou desse propósito e não deixou de ser quem era, mesmo estando num país distante, mesmo sendo escrava, mesmo podendo estar até revoltada com Deus, porque Deus tinha permitido que ela tinha sido tirada dos pais. Mas não foi isso que essa menina viveu. Essa menina sabia quem ela sabia quem Deus era, e ela sabia o propósito que Deus tinha para a vida dela. E olha que propósito maravilhoso. É uma história de uma menina desconhecida, desculpa ficar de costa para vocês, mas era uma história de uma menina desconhecida, mas que hoje todo mundo conhece a história dessa menina. Por quê? Porque ela viveu os propósitos de Deus na vida dela. Propósitos que ela aprendeu em casa. Eu queria mostrar mais um texto para vocês. Esse texto é um texto que está no livro Conselho sobre Escola Sabatina, na página 44. E ele diz assim, olha, muitos homens e mulheres têm transferido ao obreiro da escola sabatina ou a influência da igreja, e eu acrescento aqui até um adendo aqui que o irmão White não colocou, mas eu vou colocar para vocês, e a escola, às vezes, a responsabilidade que Deus lhes deu como pais. Mas a cada pessoa foi designada a sua obra, e os pais que negligenciarem sua parte serão pesados na balança e achados em falta. Que dureza isso, gente. Que dureza. Tem mais um texto que eu queria mostrar, pode até deixar ainda aí na tela. Pode passar o próximo, aqui não está passando, eu acho. Ah, passou. Opa, aí. Que o pai, aqui está dizendo pai ou está dizendo mãe? Está dizendo pai. Que o pai, como sacerdote da casa, deponha sobre o altar de Deus o sacrifício da manhã e da tarde, enquanto esposa e filho se unem em oração e louvor. Em uma casa tal, Jesus vai gostar de morar. Não é a mãe a sacerdotisa da casa. A mãe só é a sacerdotisa da casa se o pai não assume esse papel. Mas o pai também que não assumir esse papel, Deus vai cobrar dele. Porque é papel do pai. É lógico que a gente tem pessoas que estão assistindo aqui que de repente seu esposo não é cristão. Então é a mãe que tem que assumir esse papel. Às vezes o pai é cristão, vem na igreja tudo direitinho, mas ele não consegue assumir esse papel. Então é a mãe que tem que assumir. Mas homens, vocês são os responsáveis pelo sacerdócio do lar. E olha só, esse texto que a gente acabou de ler está em Patriarcas e Profetas, mas eu queria ler mais um texto, Orientação da Criança, que diz assim, de manhã e de tarde, o universo celestial toma nota de cada família que ora. Uma família que está sempre unida, que pelo menos 1 ou 2 vezes por dia se reúne para conversar com Deus, para orar juntos. Olha só, o universo celestial toma nota. Que coisa linda, né? E eu queria ler mais um texto, pode passar para mim? Mais um texto, antes de vocês voltarem aqui a me ver. Esse texto diz o seguinte,
Aqueles que não podem instruir-se e trabalhar diligentemente com todas as suas forças para levar seus filhos a Cristo, não deveriam assumir a responsabilidade de tornarem-se pais. Viu, Miriam e noivo? Estão aqui me olhando. Mas é isso é sério. Deus não obrigou ninguém a ter filhos. Mas Deus falou assim, se você quer ter filhos, então o que diz o texto aqui? Testemunhos para a Igreja, volume 5, capítulo 36, diz assim, aquele que não quer trabalhar, não quero trabalhar diligentemente, com toda a minha força para levar meus filhos a Cristo, então não tenha filhos, está tranquilo. Vai se arrepender, porque ter filho é muito bom. Mas ter filho também traz para todos nós o quê? Uma grande responsabilidade. E essa responsabilidade, queridos, é para o resto da vida. Eu estou vendo aqui, no YouTube que meu pai e minha mãe estão assistindo aqui também. Olha que legal. Pai e mãe, um beijo para vocês. Moram lá em Santa Catarina. Eles são responsáveis por mim até hoje. Eles cuidam de mim até hoje. Eles têm, sabe, quando eu sofro, eles sofrem também. É assim que funciona, não é? Não é, irmão? Sofre ainda pelos filhos. É assim que funciona, queridos. Então, nós precisamos ter em nosso coração a dura lição nessa noite, e eu vou encerrando por aqui, de que nós, pais, somos responsáveis pelos nossos filhos. Você, pai, você, mãe, nós é que somos responsáveis pelos nossos filhos. Deus nos deu isso. E Ele vai pedir isso quando Ele voltar. É lógico que se os nossos filhos não quiserem seguir o caminho que nós colocamos, que nós instruímos eles, então Deus não vai cobrar de nós, pais, porque o filho escolheu um outro caminho. Mas se nós não fizermos a nossa parte, Deus vai pedir conta. E eu queria ler um outro texto, e eu vou ler aqui, só não precisa passar. Esse outro texto, ele está no livro Conselho aos Professores, Pais e Estudantes, na página 110. Esse texto aqui eu quero ler, talvez para algum pai, alguma mãe que esteja me ouvindo nesse momento, e você deve estar pensando, Simone, se você tivesse pregado isso há uns anos atrás, mas hoje meus filhos estão longe dos caminhos do Senhor. Ou então meus filhos não querem nada com nada. Eu vim para a igreja depois, então meus filhos hoje não querem nada com a igreja. Mas olha que texto lindo que nós temos aqui no livro Conselho aos Pais, Professores e Estudantes. Ele diz assim, anjos ministradores guardarão os filhos, que assim são dedicados a Deus. Eles ouvem o oferecimento de louvores e a oração da fé, e leva as petições desses pais àquele que ministra no santuário em favor do seu povo. Quem ministra no santuário, queridos? Jesus? Então, as orações dos pais em favor desses filhos que estão longe dos caminhos do Senhor são levados a Jesus em favor do seu povo. E esse Jesus oferece seus méritos em prol dele. Olha que lindo isso. Esse texto está dizendo para a gente que não importa se seus filhos estão longe do caminho do Senhor, ainda há tempo de começar a orar por eles, ou continuar orando por eles, que de alguma forma Deus irá tocá-los. E eu queria encerrar lendo com vocês Deuteronômio 7. Abra sua Bíblia, você que está em casa. Abre a sua Bíblia. Deuteronômio, nós vamos ler o capítulo 6, o versículo 7. É um texto bem conhecido também de todos, mas nesse texto diz assim, ensine seus filhos com persistência, converse com eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarras, o verso 8 diz assim, amarre-as como um sinal nos braços e prende-as na testa. Verso 9 diz assim, escreve-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Queridos, eu vou encerrar isso aqui, chegando bem pertinho de vocês de novo. Essa menina cativa, voltando à menina cativa, ela foi uma menina que testemunhou de Jesus, longe do seu país, longe dos seus pais, mesmo sendo uma menininha. Porque ela tinha aprendido com os pais o que ela tinha que fazer. O caminho que ela deveria de tomar. Provavelmente os pais sabiam muito bem esse texto de Deuteronômio. Provavelmente ao deitar, ao levantar, na hora de comer, na hora de dormir, os pais falavam sempre de Jesus para essa menina. Falavam do Salvador, falavam de como ela deveria se portar, falavam de como ela deveria ser, insistentemente.
E é esse o nosso papel. Mas uma coisa eu digo, e eu encerro por aqui. Fale sempre com amor. Dedique seus filhos ao Senhor. Dobre seus joelhos todos os dias e ore por seus filhos. Ame seus filhos. E se você não sente esse amor profundo por eles, principalmente por aqueles que geralmente fazem coisas erradas, comece a orar e clamar para que o Senhor ajude você a amar seus filhos. E quando Jesus voltar, Ele vai perguntar para você e para mim e vai dizer assim: cadê os filhos que eu te dei? E eu espero que você e eu possamos dizer: aqui estão. Aqui estão. Você vai ouvir uma música agora. E enquanto a Miriam e a Andriele vão fazer essa música final de apelo, eu queria que você, se realmente você quer dedicar a sua família ao Senhor, ser um instrumento de Jesus na sua família, seja você homem, seja você mulher, eu queria que você, nesse momento, colocasse a mão no seu coração, fechasse seus olhos, enquanto você escuta essa música, dizer: Senhor, eu dedico a minha família a Ti. Não vai ser fácil, mas eu tenho certeza que se você colocar a vida da sua família, a sua vida aos pés do Salvador, com certeza, Ele vai te ajudar a vencer. Como entender que Deus não muda se eu perder? Que essa história que eu quis pode ainda ter final feliz? Como aceitar que a minha vida tem valor se o Deus que eu nem posso ver se importa com o que eu desejo ser? E se tudo que eu quero me corrompe? E se nada me faz forte, me levante, meu Deus, quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer a Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Um rabisco eu sou, à espera de um escritor, juntando versos tão vazios, formando uma história de amor. Não quero mais, Senhor, ser personagem e autor. Quero deixar-me reescrever cada palavra tua, eu quero ser. E se tudo que eu quero me corrompe, e se nada me faz forte, me levante, meu Deus, quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer a Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os
está aí na sua casa, feche seus olhos e nós vamos orar. Querido Deus, a gente quer entregar a nossa vida e a vida da nossa família em Tuas mãos agora. Queremos que seja uma página em branco, para que o Senhor possa escrever um final feliz, Senhor, para a nossa família. Mas sem Ti nós não vamos conseguir. Portanto, eu entrego cada família, de cada pessoa que está assistindo esse culto agora, aqui e também em casa. Que o Teu Santo Espírito possa cuidar dessas pessoas, dessa família, dos filhos. E, Senhor, escreve um final feliz com o Teu sangue. Nós clamamos. Amém. Um grande abraço a todos e até uma próxima vez. Queremos agradecer a presença da irmã Moni, também da Miriam, dos irmãos que aqui estão, e de você que está em casa também nos assistindo. Deus possa abençoá-lo, que essa mensagem veio calar bem fundo em seu coração. E desde já, convidamos você para que nosso próximo encontro será sábado, às 10h30. Estaremos aqui novamente transmitindo uma programação de amor, de carinho e levando Cristo ao seu coração. Que Deus abençoe você nesta semana. E eu que te conheço há tanto tempo, eu lembro de escolher a cor.